certo? Porque quando eu pergunto qual é o resultado aqui dessa leitura, num primeiro momento, se eles vão namorar, fala que sim, eles vão namorar. E meu povo, como é que vocês estão? Seja bem-vindo ao canal Além da Matrix. Eu sou a Shelly e essa é uma leitura para Diogo e Aline. A primeira parte da leitura eu faço uma análise através das cartas sobre como é que está o momento presente, como eles sentem em relação um ao outro e quais as intenções de um para com o outro. Na segunda fase desse vídeo, dessa leitura, eu vou responder algumas perguntas, que é se eles vão se comunicar, se eles vão conversar. A outra é se eles vão se encontrar. E, por último, se eles vão nos próximos 3 meses se relacionar, se vai ter alguma tentativa aí de se reconciliar, de ficar junto, e o que vai acontecer, de como que isso vai ser, quais as possibilidades. Tudo certo? Então vamos iniciar a leitura. Vamos lá. Então, nas cartas que eu tirei aqui, fala sobre, primeiro, como é que eles se veem, como é que um enxerga o outro. Então, o Diogo enxerga na Aline que existe, assim, algo nela que traz boas energias, algo bom. Apesar de ter sido curto, ele enxerga ela como alguém que ainda é para um curto período de tempo em relação a relacionamento. A Aline, como é que ela enxerga o Diogo? Como alguém fechado, como alguém que, como se existisse algum segredo na cabeça dela, né, na visão dela, segundo as cartas, tá, gente? Na visão dela é como se ele guardasse algum segredo, ela não sabe muita coisa dele, e ela quer saber mais dele. É essa clareza que ela não tem sobre ele, tá? Então, o Diogo vê ela como alguém que conhece muito pouco sobre ela, sabe muito pouco, mas o pouco que ele sabe é alguém que traz pra ele, assim, uma boa sensação, uma certa jovialidade ali, uma alegria, mas que, sim, foi de curta duração, é como ele vê ela, alguém que traz algo pra ele, não a longo prazo, né? É uma pessoa que para um momento me trouxe uma certa alegria. Eu tenho que escolher as palavras, né? O que trouxe essa visão para ele ter dela de não ser algo a longo prazo? Pelo menos na visão dele, né? Como ele enxerga ela no relacionamento. É porque ela tinha uma certa arrogância na comunicação dela, como se estivesse encostando ele na parede. Para quem assistiu, viu o quanto ela questionou ele sobre o trabalho social que ele já faz há anos e os projetos que ele tem em relação a esse trabalho, de crescer esse trabalho, de tornar ele maior. Então ela meio que duvidou disso, das intenções dele, então fez com que ele visse ela assim dessa forma mais limitada, digamos assim, tá? Porque o comportamento, as ações dela, a forma como ela fala, vem sempre de uma agressividade, vem de um ponto mais assim, enquanto que na visão dele, ele via ela como alguém mais, junto com ele pelo menos, que era mais tranquila, que tinha uma certa alegria, e a gente sabe que eles riam muito juntos, né? Mas o comportamento dela, na verdade, com ele, principalmente nos últimos dias, trouxe pra ele essa sensação de que, putz, é algo que era só mesmo a curto prazo. Já o comportamento dele, que leva a Aline a achar que ele é uma pessoa mais reservada, mais fechada, e que talvez seja até alguém que guarde algum segredo, que não fala tudo, que falta mais informações, que as coisas não batem, né? Então ela vê isso porque parece que ele tem muitos caminhos, ele tem muitos lados. Então uma hora ele é ator, outra hora ele é um psicólogo, outra hora ele é alguém que tem uma ambição de conquistar coisas na vida, outra hora ele quer se engajar em um projeto social,
Uma hora ele parece ser um bom homem, um homem mais maduro, só que ao mesmo tempo ela não tem certezas em relação a ele. Então é alguém que trouxe para ela assim tanta diversidade na característica, nos sonhos que ele externou, na vida que ele descreveu que ele tem para ela, que ela trouxe essa sensação de que ele não é tão assim confiável e que inclusive fazia ela até encostar ele na parede, que não era muito legal, que acabava pesando na relação ali, tá? E aí, só um detalhe, eu não vou falar o que a torcida de um quer ouvir e a torcida de outro quer ouvir, e nem o que o próprio chip, as pessoas que gostam deles dois juntos, querem ouvir. Eu vou falar aqui, eu abri as cartas, eu vou falar o que pra mim as cartas revelam, não é a verdade absoluta. Eu sempre digo, desconfie e esperem a previsão acontecer, porque a gente vai fazer previsão daqui a pouco, e esperem as coisas acontecerem e depois vocês podem voltar ao vídeo. Mas se você não assiste o vídeo completo, se você não presta atenção nos detalhes, então não tem como você ter muita base para depois vir aqui criticar. Senão é melhor nem assistir o vídeo, né? Então eu não vou puxar a sardinha e nem para um nem para outro. Então, é possível que algumas pessoas saiam chateadas daqui ou saiam muito alegres, né? Vai entender. Então, analisando o sentimento do Diogo para com a Aline, ele tá realmente fechado. Ele não se abre para ter um sentimento ali por ela, tá? É como se ele tivesse medo de arriscar. Eu sinto aqui, né? Vem aqui nessa energia sentimental dele, medo, e por isso essa reserva, eu posso me dar muito mal, é uma armadilha no sentido de que, se eu fizer alguma coisa, qualquer coisa que eu fale, qualquer coisa que, enfim, pode ser levado para outro lado. Ainda é um sentimento que não tem raízes, ele não tem esse sentimento por ela tão profundo. Quando eu pergunto sobre o sentimento da Aline para com o Diogo, eu já vejo uma certa, assim, esperança. Eu vejo um sentimento, sim, nela, uma admiração. Principalmente uma vez que ela vai investigar. Eu vejo aqui uma certa busca, assim, bem na internet mesmo, né? Mas fora dos holofotes, fora das câmeras, né? Do que é mostrado nas redes sociais e tudo, vai ali procurar sobre ele e então existe uma admiração que tende a crescer por ele, tá? Então aqui na parte sentimental dela, ela já tem um sentimento por ele, mas esse sentimento ainda tende a crescer conforme ela vai confirmando informações que ele deu ali pra ela e vai entendendo que ele realmente é alguém que tem uma estrela, tem uma verdade, tem índole, não é moleque, não é qualquer pessoa, é um cara que procura crescer. Gente, eu tô falando que tá nas cartas, pode parecer que eu tô puxando pro lado dele, mas acalma, tá? Porque vem coisa aqui também que não é tão bonitinha. Engraçado que eu usei aqui dois baralhos diferentes, dois decks diferentes, justamente porque eu queria entender se poderia parecer algo semelhante, pelo menos ali, porque eu tô vendo bastante coisas diferentes, né? O comum vê como o outro enxerga. Embora isso seja até comum em casais que se conhecem há pouco tempo, ainda mais se conhecerem reality, né? Mas aqui, pros dois caíram a carta da Lua, certo? Então, a carta da Lua fala, quando a gente pergunta sobre qual é a intenção, diz que a intenção dele por ela é esclarecer. Então, eu vejo muita vontade neles dois, intenção, um para com o outro, de esclarecer. Esclarecer os sentimentos, esclarecer as dúvidas, ver qual que e de ter, assim, um kikiki ali, de ter algo mais que fosse mais reservado, que fosse aos poucos e que fosse algo que tirasse eles da sombra, né? Que tirasse eles dessa confusão toda que os dois se meteram com esse relacionamento. Então, todos os dois têm a vontade. Sendo que, na energia do Diogo, tá? Ele tem um sentimento de que realmente
ai, acabou, eu não acho que isso vai dar certo. Mas, no fundo, e olha, o Diogo já teve oportunidade, tá? Aqui mostra que o Diogo já teve e tem uma pessoa interessada, pelo menos nele, né? Ou mais pessoas interessadas até. Mas ele tá reservado, ele tá como se ele tivesse decepcionado, frustrado, né? Com esse curto relacionamento que ele teve com a Aline. Ele não tem, é como se ele não tivesse, eu não tenho intenção em tentar algo novo. É intenção, tá, gente? Intenção é diferente de sentimento, que é diferente do pensamento, da razão. Por isso que eu faço toda essa diferenciação aqui, pra gente ver qual é o resultado final. Às vezes, você pensa que você quer uma coisa, não, olha, aquela pessoa seria boa pra mim, pro meu futuro. Aquela pessoa ter uma formação boa, aquela pessoa já tá com estabilidade financeira, mas muitas vezes a pessoa não sente nada por aquela pessoa ali, que é a ideal. Não acontece de muita gente sentir algo por aquela pessoa que não presta, enquanto que tem às vezes um ali que gosta e que teria mais um futuro, uma relação mais estável. Então muitas vezes o pensamento tá pra cá, o sentimento tá pra cá. E quando se trata de intenção, já é uma outra energia, já é uma outra esfera, porque a intenção, ela mostra muito o que tá por trás da ação. Se é o sentimento, se é a razão, o que aquela pessoa vai querer, pra gente poder ver qual é o movimento, tá? Qual é a ação. Porque senão a gente fica dando respostas vazias e curtas para sanar dúvidas de pessoas artificiais e superficiais que querem respostas rápidas e fáceis, que inclusive esse tipo de coisa é muito alimentado por aí mesmo, mas o meu trabalho não é esse. O meu papel aqui é ver sempre quais são as razões, o que está por trás, para a gente entender depois, quando a gente for observar o que está acontecendo, a gente já entender os movimentos, o que está por trás, né? O porquê. Então isso até faz a gente ficar mais relaxado, sermos mais maduros, mais compreensíveis. Ele tem um sentimento de muito mais tristeza, de dor, e é essa dor que faz com que ele não se mexa, não se mova muito, que ele fique nem para um lado nem para o outro. Ou seja, sabe, eu não quero nem dar aqui chance para uma outra pessoa, porque eu ainda tô envolvida emocionalmente, só que ao mesmo tempo que eu tô envolvida emocionalmente, isso pra mim aqui não me trouxe, né, não tá me trazendo e não vai me trazer, eu não vejo futuro nisso aqui, eu tô decepcionado, eu tô frustrado e eu tô querendo me esconder, na verdade, eu não quero me aparecer. Então essa é a intenção dele, e na intenção dela já é uma coisa mais assim de eu quero namorar, eu quero esse relacionamento, eu quero algo mais aqui, tá? Na intenção dela. Vamos ver como é que eles vão agir, se eles vão chegar a se movimentar. Então eu continuo vendo que quando vai pra ação aqui do Diogo, é como se ele não sai do lugar, ele não procura ela, digamos assim. É alguém que tá mais na defensiva, principalmente perante haters, principalmente perante a opinião das pessoas sobre ele, sobre quem ele é, duvidando do caráter dele. Então eu vejo muito mais o Diogo, o movimento dele é muito mais em provar que ele tá certo, que ele não é o que falam, sabe assim, em rebater críticas, em manter a opinião dele sobre alguma coisa perante a opinião das pessoas que vêm até ele. E isso traz, inclusive, muita perda de energia, muito estresse para ele, desgaste emocional, inclusive. Aí tem uma parte aqui negativa nessa ação, nesse movimento dele, que meio que tem uma coisa de vingancinha, sabe? Assim, uma vontade de se vingar, de fazer algo ali, nem que seja um comentário, ou na conversa, ou uma atitude que ele faça, que é pra mostrar, assim,
estressar mesmo a pessoa. É pra deixar a pessoa estressada, é pra deixar a pessoa incomodada. E pra mim isso nada mais é essas ações que o Diogo tem, talvez de pequenas provocações, de estar ali consumindo, extraindo essa energia dela, né? Eu falei que não tem só coisa positiva sobre ele e também nem coisa positiva sobre ela, né? Nem tudo é positivo, tudo tem o seu lado negativo e o seu lado positivo. A dualidade está em todos os lugares, na vida, na existência. É como se ele ficasse pra lá e pra cá, deixando rastros dele, né? Talvez aparecendo aqui e ali, e ao mesmo tempo se escondendo. Então eu apareço um pouco, é como se eu deixasse um pouco de informação, mas eu tiro. É dizer assim, olha, baixa um pouco a tua bola. É como se ele quisesse mandar uma mensagem, baixa um pouco a tua bola, você não é essa Coca-Cola toda, você me subestimou, agora eu que te subestimo, entende? É mais ou menos nessa pegada. Lembrando que isso é uma leitura de cartas, tá? Não é a verdade absoluta. Não vamos levar para o lado do hate. E aí, o movimento da Aline, prestem atenção. Depois vocês voltem o vídeo e vai comparando um com o outro. Então, o movimento dela é querer se aproximar, é querer seduzir, é querer despertar, fisgar essa atenção dele. É como se ela quisesse começar a mostrar esse lado dela mais legal, digamos assim, um lado mais angelical, porque assim, ela tá agindo de uma forma mais estourada, chateada, né, falando assim, dando alfinetadas, né. Esse movimento dela da alfinetada agora, nessas entrevistas que estão saindo aí, é realmente ainda pela sensação de derrota, por ela ter saído, por ela não estar entendendo nada, de que uma hora ela achava que era preferida, que ela estava abalando o Bangu, mas agora, uma vez que ela sai, ela não entende muito, se sente impotente em relação até se movimentar ele, né? Ela tem muitas opiniões na cabeça dela, sabe? E essas opiniões são diversas, tá? Ao mesmo tempo que tem gente na cabeça dela falando coisas ruins sobre ele, e ela vê coisas ruins sobre ele, também ela vê coisas boas. Existem, mesmo por onde ela anda ali, pessoas defendendo ele, né? Então ela ela acaba não sabendo para onde ir, para onde se movimentar, e falar, né, a sensação dela, ela fala a partir de um lugar de fracasso, de alguém que se sente fracassado, não quer aceitar que perdeu o prêmio, tá? Do BBB. Só que também tem o sentimento de que perdeu ele, de que, putz, eu não vou conseguir resgatar esse homem. E aí tá nessa brabeza toda. Então eu vejo assim, ela muito mais presa nesses pensamentos, nessas informações que vão chegando, e nessas dúvidas, tá muito no mental ainda. Então tá muito turbulento, muita falação, ela não tá pesando muito no que tá falando, não tá sabendo filtrar. Mas existe uma vontade grande de esclarecer. Ela vai buscar esclarecer muita coisa, sim, tá? Então, voltando pra ação aqui da Aline, é bem devagar. É algo que devagar ela vai sim se aproximar dele pra tentar fazer as pazes, tá? Na ação. Eu vejo que parte dela é esse movimento. Então aí, nesse movimento de tentar fazer as pazes, é onde ele tenta passar para ela tudo o que ele sentiu, né? A sensação de uma imagem que foi manchada, tudo. A sensação de ter sido passado para trás, de tudo. Ele vai tentar mostrar e tentar falar. E aí é onde ela vem de uma forma mais sábia, tentando driblar ele nessa comunicação, nessa reaproximação deles ali, tá? Agora, eu tô falando de uma ação ainda aqui a nível de conversa, a nível de tentar esclarecer, certo? Quando eu pergunto se eles vão se encontrar, tá? Então vamos lá. Me mostra aqui
como se ela estivesse na casa dele. Então é possível, tá? A energia, eu tô falando de energia, está favorável para que a Aline vá até a casa do Diogo para falarem com mais calma, para ser algo mais tranquilo, e até mesmo, como eu já falei aqui, numa tentativa de mostrar para ela quem ele é, trazendo ela para o ambiente dele, porque mostra um ambiente mais namastê, mais tranquilo, né? Às vezes pode ser também um sarau que eles vão juntos, se encontrem juntos, mas existe sim um encontro bem tranquilo aqui que vai acontecer, em um ambiente tranquilo, né? Algo para pelo menos a intenção aqui é de conciliação, é de trazer de volta a paz, o esclarecimento, a harmonia, de acabar com essa guerra, com essa briga, com todas essas discussões. Então, sim, eles vão conversar, tá? E essa conversa é uma conversa amigável, podendo ser uma conversa que eles acabem decidindo de ser amigos, tá? De serem amigos. Então é assim, num primeiro momento, eles conversam. Para mim, essa conversa parte primeiramente da Aline para esclarecer, para falar com ele. Claro que a Aline não vai de forma humilde, né? Assim, de primeira ela não vai de forma humilde. Então, ela vai levantar o tom. Eu vejo algumas querendo impor, querendo que a ideia dela, os argumentos dela prevaleça. E aí é onde entra a teimosia entre eles, onde eu já falei que ele vai defender o lado dele e ela, óbvio, vai defender o lado dela. Tende a ter ali um pouco de discussão aflorada, que de um lado eles façam um acordo de paz, é melhor ser amigo, onde ela diz inclusive aqui que, podendo ser, tá? Uma possibilidade aqui, que é melhor refletir um pouco, ficar só, recarregar as energias, talvez vá viajar, né? Talvez vá pra Bahia, recarregar as energias. Mas eu vejo ela fazendo mais análises aqui, até a nível de trabalho, mas ela tá fazendo uma análise em relação a ele. Já tô falando já do futuro, tá, gente? Já começa aqui, eu esqueci de falar, já começa a previsão para os próximos 3 meses, portanto, já vamos considerar abril, tá? Agora é final de março, vamos considerar abril, maio, junho, até o final de junho, início de julho, tá? Começam a desenrolar algumas coisas aqui que eu vou falar pra vocês, tá? Então, inicialmente, existe aqui uma decisão de cada um ficar no seu canto, de ficar na amizade. E se fica na amizade, fica mais fácil para eles se comunicarem, para eles entrarem em contato com o outro, se encontrarem. E aí a poeira começa a baixar, tá? Então, primeiro eu vejo ela fazendo essa análise, eu vejo ela indo viajar, ela esperar a poeira baixar, ficar mais na dela, ficar mais reservada no que diz respeito a ele, né? Então, eu vejo esse afastamento deles por enquanto, certo? Mas aí, quando eu pergunto sobre esse sentimento dela mudar em relação a ele, o sentimento dela é de reconciliação, sim, tá? É de querer voltar a conversar, falar sobre o que passou, né? E tentar uma nova abordagem para um possível relacionamento, certo? Porque quando eu pergunto qual é o resultado aqui dessa leitura, num primeiro momento, se eles vão namorar, fala que sim, eles vão namorar, tá? Segundo as cartas, de abril, né? Então, final de março até final de junho, começo de julho desse ano, existe um treleleiro aqui, principalmente como se fosse um indo à casa do outro, conhecendo família, essa coisa assim
de como se fosse uma amizade colorida, tá? Uma amizade colorida, um vai conhecendo a família do outro, tá? Então é aí onde eu vejo que sim, existe uma possibilidade, uma chance de um relacionamento. Chance, possibilidade, tá, gente? Como eu falei, eu vejo um ambiente familiar, eu vejo que existe ainda assim alguns obstáculos nesse relacionamento. Então, por exemplo, muito trabalho, os dois trabalhando muito, eu vejo ela exausta e às vezes até impaciente. Quais as partes negativas desse relacionamento? Depois eu falo que é positivo, tá? Primeiro, existem aqui algumas complicações. Se houver um relacionamento, um namoro, algum romance, vejo que da parte da Aline, por exemplo, pode existir muito ciúme, pode ter manipulação. Aliás, não só dela, tá? Da parte dos dois ali. Ciúme, manipulação. Essa energia aqui traz essa informação de infidelidade, deslealdade, desconfiança, controle, tá? E por conta de trabalho, inclusive, muito também problema por conta de trabalho. Seja ciúme por causa de trabalho, uma competiçãozinha, um ciúme, ou seja também pelo fato de eles estarem trabalhando muito também, acabar acontecendo um desgaste aí, esse relacionamento ter esses obstáculos e fazem com que eles fiquem mais desgastados, desanimados. Agora, embora haja tudo isso aqui, eu vejo que eles conseguem superar, tá? Eu vejo superação aqui. É engraçado, aparece muito aqui na leitura deles proteção. Eu não falo muito sobre isso, sabe? Proteção espiritual, eu não tenho muito essa didática aqui. Mas eu vou precisar usar isso aqui, porque aparece muito esse cenário kármico projetando em cima deles, como se eles tivessem que viver algo, seja por curto período, longo período, mas existe algo onde eles precisam viver. Existe um no outro curiosidade, um no outro uma semente, né? Uma semente que pode vir a crescer. Inclusive, essa semente que eu tô falando, não só de um relacionamento a longo prazo, que existe sim essa energia aqui, essa probabilidade deles darem certo. Existe uma probabilidade grande deles darem certo. Não a curto prazo, não tão rápido, mas existe aqui algo que seja encaminhado para eles, tá? Tudo vai depender deles superarem isso aqui que tá no negativo para eles, tá? Então, muito trabalho, muita ambição no sentido de querer tá muito focado em construir um império, de construir ali os seus bens e acabar isso deixando eles mais frios um com o outro. Como também esse jeito da Aline muito mais energético, explosivo, controlador. Se ela não cuida com as palavras, se ela não cuida com ações, é também uma mulher que precisa de liberdade, tá? Tem aqui na energia dela essa coisa de será que eu vou conseguir me relacionar com alguém a longo prazo, apesar de eu gostar dessa pessoa, mas será que eu consigo? Porque eu quero ficar livre, eu quero experimentar mais coisas, tenho muita energia. E como ele já tem uma energia mais tranquila aqui, né, nessa coisa de querer algo mais a longo prazo, é o que mostra aqui pra vida dele, vislumbra algo mais a longo prazo, que possam construir juntos. Fica difícil se ela não mudar esse comportamento muito festeiro, por exemplo. Não tô falando que não é pra ir pra festa, tá, gente? Longe de mim ser uma pessoa puritana que
tradicionalista não tenho nada. Mas os excessos, a gente tá falando de excesso. E eu tô descrevendo aqui na posição em que essas cartas estão caindo, as quais eu estou descrevendo, que elas caem na parte de excesso, numa casa de excesso. Então, tudo aquilo que é em excesso é prejudicial. E quando eu pergunto o que é prejudicial, o que impede desses dois ficarem juntos, seria isso. Seria também ela querer muitos holofotes para elas, ela querer muito se aparecer. É como se ela também querer até expor o relacionamento, tá? Mostra isso. Por que eu tô falando isso? Por que dele eu não vejo tanto isso? Porque ele traz aqui uma energia, o Diogo, de mais tradicionalista, tá? Então o Diogo, ele sim é um pouco mais puritano, entre aspas, quando comparado, obviamente, a ela. Quando comparado a outras pessoas, ele não é nada tradicionalista, mas quando comparado a ela, acaba tendo uma diferença muito grande, tá? E então, ele pode acontecer dele não ver ela mesmo, tá? Como alguém que seja para ter um relacionamento a longo prazo, embora ele a veja como alguém muito importante na vida dele, muito atraente, tá? Mas fica complicado aqui algumas coisas, certo? Então, eles podem superar. Como eu falo, eu só vejo obstáculos aqui para esse casal, tá? Eu vejo que tem um grande potencial, muita proteção. Então, vem obstáculo, é como se viesse um ser, uma luz ou algo assim e trouxesse eles de volta. Esse relacionamento trouxesse um crescimento para eles, um crescimento espiritual, um crescimento material. Se, como eu falei, não tiver infidelidade, se for um ciúme mais ali tranquilo, se respeitar o trabalho um do outro, se respeitar o limite um do outro. E para finalizar, são 3 meses que tem um período de muita fertilidade. Essa fertilidade, essa energia de fertilidade, ela traz para o casal que, se eles ficarem juntos, pelo menos durante esses períodos aí, até 3 meses aí, até começo de julho, digamos assim, se eles ficarem juntos, eles terão muitos frutos a colher de trabalho, de holofote. É um casal que vai ter muita visibilidade e que vão estar apaixonados e vão fazer escolhas, vão estar falando sobre o futuro. Uma vez que eles decidem se relacionar, é como se rapidamente eles querem fazer devagar, ele principalmente quer devagar, mas as coisas vão acontecendo mais rapidamente e vem aquela cena de que eles estão já falando ou fazendo escolhas para o futuro, certo? A longo prazo. Então, eu diria assim, que é um período fértil para que as coisas aconteçam. Tem muita energia de atração entre eles dois, reconciliação, e se não cuidar, se não tomar um anticoncepcionalzinho, se não cuidar, né, essa fertilidade que está muito ali sobre eles, de materializar coisas juntos, pode inclusive materializar um bebezinho, tá? É um período fértil, não tô dizendo que ela vai engravidar, tá? Porque quando essa energia vem e tá falando de casal, ela traz essa energia. E é óbvio que eu não vou cravar que é uma gravidez, porque a gente tá falando de um casal que nem tá junto ainda, no momento presente. A gente tá falando de um casal que ainda tem muito pra conversar, ainda vão decidir a ficar amigos, depois vão se encontrando, depois tem a conversa, uma conversa mais de vamos analisar, vamos tentar, e depois tem esses obstáculos, aí todos, até chegar ao ponto de que primeiro eles vão ultrapassar tudo isso, tem muita coisa para ser ultrapassada e superada. Uma vez que ultrapassa, é uma potência, é uma força muito grande, tá? E mesmo que seja para longo prazo, até de crescer essa família, de unirem as famílias lá. Quero chamar a atenção também, eu vou finalizar, mas eu preciso também chamar a atenção para a figura masculina.
e feminina, tá? Então tem figura masculina, muito mais masculina, tá? Muito mais masculina. Que traz essa carga negativa para eles. E aí pode ser aconselhamento de um pai, dos dois lados, né? Porque parece que a mãe não concorda, né? Ou as mães, a gente tá falando de... Quando a gente fala da energia feminina, a gente tá falando de mães, de mãe. Então, a família aqui se envolvendo, né? Mas principalmente a energia de pai e de mãe. Só que muito mais a energia masculina, ou seja, pode ser o pai os pais do outro lado, ou que um pai, podendo ser o pai dele ou o pai dela, está com muito mais, apesar de não mostrar, de não ter vindo, porque assim, o foco tá todo na Dona Vilma, né? A Dona Vilma ser contra, a Dona Vilma ter visto coisas ali que não bateram muito bem com ela sobre esse relacionamento, por conta, assim, de atitudes que foram tomadas, assim, lá dentro. Independente da forma como a Dona Vilma tenha falado, se for machista ou não, porque ela é uma idosa, não vejo uma idosa de quase 70 anos por aí tendo essa mentalidade de saber discernir o que tá falando, né? Então, assim, tirando essa parte dela ser uma idosa e que ela tem a fala ali, às vezes pesa na hora de falar, mas o fato é sim que existiram sim ações que levaram ela a ter esse receio e a querer defender ali o filho. Mesmo que ela tenha feito e possa vir a fazer isso sim, continuar fazendo isso, olha, cuidado, olha não sei o que, aqueles conselhos, por incrível que pareça, existe uma energia masculina ainda mais relutante contra esse relacionamento, podendo ser o pai da Aline, que não se manifestou, ou o pai do Diogo, que também não se manifestou, tá? Também a energia da mãe e da irmã da Aline, que a irmã se manifestou, né? A gente deu pra perceber ali que ela vibrou com a saída do Diogo, apesar de não ter saído nas grandes páginas de fofoca, nos canais do YouTube, poucas pessoas falaram sobre isso, mas a irmã da Aline comemorou a saída do Diogo e ninguém julgou isso. Estão julgando a Dona Vilma, que é uma senhora de 70 anos praticamente aí, tá? Que veio da pobreza nordestina e que tá ali, começou a estudar agora, voltou a estudar agora, então ela não tem esse letramento social que as pessoas ficam julgando aquela senhora, tá? Então, sim, a irmã dele, sim, as pessoas em volta dele, estão ali contra. Então, eles vão precisar superar isso, fora que ainda tem uma pessoa ali chamada Vinícius, né? Que é alguém muito próximo da linha, como se fosse irmão, é a dupla que entrou com ela, então eles têm um relacionamento muito fechado, os dois. E, claro, isso não vai terminar quando eles saírem. Fica aquela pergunta: como que a Aline vai se relacionar, casar com alguém tendo um Vinícius ali perto dela, controlando, falando que ela deve vestir, como ele já falou ali, em tom de brincadeira, mas uma brincadeira de forma até meio que agressiva, assim, que eu não achei legal, mas também não repercutiu muito, porque as pessoas, por ser Vinícius, levaram na brincadeira, e eu não... Teve algumas brincadeiras que ele já fez ali, de jogar as objetos ali, a coisa que eles estavam montando em um evento de uma marca que tinha ali, tem vídeos dele, inclusive, que ele joga e sai falando assim. Eu achei assim muito, fiquei assim, nossa, que atitude, nem brincadeira você faz isso. As pessoas olharam assim, né? Mas foi tudo levado pro lado da brincadeira. Então eu acho uma brincadeira assim, umas palavras assim meio que problemáticas. Então como que isso vai influenciar negativamente, né, nesse relacionamento, né? Se ela não seguir a intuição dela, que a intuição dela vai estar falando para ela qual é o melhor caminho, se ela não seguir a intuição dela e se deixar levar pelo que os outros estão falando, aliás, todos dois, né? Todos dois, eles não vão conseguir superar isso. Mas, pelo menos aqui, apesar de tudo isso, pra mim tem muita superação, pra mim tem muita proteção e tem muita chance pra eles tentarem algo aqui. Essa foi a leitura para Aline e Diogo. Eu posso trazer uma leitura anual para o Diogo,
individual sobre carreira, sobre relacionamento, saúde, né, tudo que vai acontecer na vida do Diogo, e também uma individual só para a Aline, tá? Depois eu posso fazer outra previsão mais a longo prazo, caso eles fiquem juntos, aí a gente vai fazendo previsões sobre casal. Vai depender tudo de quantos likes tem aí nesse vídeo, se esse vídeo vai ter muitas visualizações, porque eu faço poucas leituras aqui no canal, eu não fico tirando para todo mundo que é famoso, não fico perdendo tempo aqui só tirando carta por fazer, tanto que minhas leituras são mais completas, são mais detalhadas, são mais longas, porque eu escolho aqui quem eu vou fazer. Então, dependendo da repercussão desse vídeo aqui, talvez eu possa trazer. Existe um canal de membros. Quem quiser se tornar membro do canal e ter acesso aos vídeos em primeira mão, é só se tornar membro e apoiar, tá bom? Eu também faço lives para membros, onde a gente repercute as leituras e previsões que são feitas no canal. São conteúdos exclusivos para quem é membro do canal. Se você gostou dessa leitura, deixa o seu like. Eu já falei que é muito importante o like. Se inscreve no canal, porque senão você não vai saber dos próximos vídeos. Além de se inscrever, é preciso apertar a campainha do sininho para você ter o alerta aí de quando vai sair o próximo vídeo. Quiser me seguir no Instagram, tá aí o meu @. E muito obrigada pela companhia e confiança de vocês. Beijo, Diolines!